Fala comigo, aleluia. Bom, nós vamos começar agora uma série de mensagens chamadas "E ao próximo como a ti mesmo". O Evangelho é o Evangelho do Senhor para ser vivido, não apenas para ser ouvido, mas para ser vivido. Todos nós estamos aqui porque nós queremos viver o Evangelho, amém? Agora, às vezes o Evangelho tem sido ensinado de tal forma que as pessoas têm tido dificuldade de vivê-lo. E algumas práticas entraram no meio da igreja e essas práticas, elas mudaram a maneira das pessoas entenderem as coisas. Por exemplo, quantos aqui já viram aquele negocinho chamado caixinha de promessa, de onde tira os versículos? Quem já viu aquilo? É interessante aquilo. Você tem ali uma série de versículos selecionados, né? E geralmente eles escolhem os melhores versículos para colocarem ali. E aí lá comigo. De repente um dia você amanhece e fala assim: deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Aí você coloca a mão dentro daquela caixinha e você faz uma coisa tipo Duni, te, salame, mingue, o sorvete colorido escolhido foi você. Aí você tira aquilo. E Judas saiu e foi se enforcar. Não, esse não, Senhor, esse não. Vamos ver outro. Duni, te, salame. Esse não foi Deus, não. Sabe? E o que acontece é que as pessoas ficam usando, às vezes, a Bíblia dessa forma. E não é a forma correta. Isso faz as pessoas terem uma ideia truncada, uma ideia atrapalhada. Não só de quem Deus é, mas de como a Bíblia é. E aí a gente começa a ver, né, as pessoas pegarem versículos da Bíblia, aí fazem música com aquele versículo, cantam o versículo. As pessoas oram o versículo, profetizam o versículo, sabe? Fazem poemas sobre os versículos, canções sobre os versículos. A gente vê as pessoas fazendo de tudo com os versículos, menos vivendo o versículo. Então, hoje, para começar essa série, eu selecionei esse versículo maravilhoso aqui, que deve ter mais de 1 milhão de pregações com esse versículo, deve ter nem 58 outras músicas baseadas nesse versículo. Vamos ler esse versículo, que é Isaías 58, versículo 11. Vamos ler em voz alta? Leia comigo aí então, vamos lá? O Senhor te guiará continuamente, aleluia. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, aleluia. E serás como um jardim regado e com um manancial cujas águas jamais faltam, aleluia. Faz assim com a sua mão, ó, como se você pudesse receber algo. Imagina bem eu profetizando isso sobre a sua vida, olha bem. Olha lá, ó, olha eu profetizando. O Senhor te guiará continuamente. Chega a arrepia. O Senhor fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e com manancial cujas águas jamais faltam. Entendi. Ó. Quem quer viver esse versículo? Tá. Desculpa eu te decepcionar, mas eu fazer isso aqui não vai adiantar nada. Eu profetizar isso aqui não vai adiantar nada. Eu falar essas palavras sobre você não vai adiantar nada. Eu compor uma música dizendo: eu quero ser como um jardim fechado. Você pode até querer ser, a música é verdadeira. Mas cantar a música também não te faz viver. Você está me entendendo? Porque isso é uma promessa do Senhor. O Senhor te guiará continuamente. Isso é lindo. Imagina se em cada decisão da sua vida o Senhor está te guiando.
De repente você começa a ir para cá, o Senhor fala com você, não filho, esse não é o caminho, vem para cá. Não Senhor, mas sempre foi meu sonho estudar para ser advogado. Aí o Senhor fala com você assim, não é o que eu tenho para você. E o Senhor te guia para outro lugar. É maravilhoso o Senhor te guiar continuamente, é ou não é verdade? Fartará a sua alma até em lugares áridos. Há algum tempo atrás as pessoas estavam falando que o mal do século se chamaria depressão. O que é ter uma alma farta? É o oposto da depressão. A sua alma está farta, sua alma está satisfeita. Você está pleno, bem e satisfeito, até em lugares áridos, ou seja, até na hora da dificuldade, a sua alma está bem. Isso é bom demais, é ou não é verdade? Fortalecerá os seus ossos, ou seja, você vai ser uma pessoa firme, constante, uma pessoa forte. Serás como um jardim regado. Sabe aquela pessoa que a folhagem nunca murcha? Está sempre verdinho, as folhas estão sempre lindas. Sabe isso? Um jardim regado fala dessa prosperidade, dessa vida plena. Além do jardim ser regado, ele tem um manancial cujas águas jamais faltam. É a perfeição. Quem quer isso para a sua vida? Então, talvez eu profetize e você viva. Negativo. Então a gente canta o versículo e aí vai acontecer com você. Negativo. Então você faz um salamé minguê na caixinha de promessa e aí aquilo é para você. Negativo. Esse texto é uma promessa de Deus que foi tirada de um contexto. E essa promessa ela tem uma condição que está escrita no contexto desse texto. Então, para viver Isaías 58, 11 estava falando, eu tenho que cumprir o que estava antes, o que Deus estava falando antes. E o que Deus estava falando antes? Deus estava atacando fortemente a falsa religião. Fala isso comigo, falsa religião. Irmãos, essa falsa religião, ela é aprendida por costume, sabe? Coisas que o vovô conta, que a vovó conta, aí a mamãe conta, o papai conta, não é? E a gente vai aprendendo essa falsa religião. As pessoas vão querendo oferecer a Deus o que Deus nunca pediu. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você faça para mim uma linda torta doce, sabe aquelas tortas maravilhosas, deliciosas assim. Talvez você faça ela de maracujá e talvez você coloque aquela cobertura de chocolate que fica bem brilhante em cima, sabe? Agora está na moda, né? O pessoal está assistindo MasterChef aí e está na moda aquelas coberturas brilhantes. E aí você traz para mim aquela torta doce, linda e fala assim, pastor, eu me lembrei de você e eu fiz essa torta para você. Sabe o que eu vou falar? Eu vou falar muito obrigado. Eu fico tão feliz, tão honrado, tão agradecido. Obrigado de coração, muito obrigado mesmo. Eu sempre vou me lembrar disso e vou ficar agradecido. E vou pegar aquela torta e vou levar para minha casa super feliz, super agradecido. Porém, eu nunca vou comer aquela torta. Nunca. Por 3 motivos. Primeiro motivo, eu não como doce. Quase nunca. Como muito pouquinho. Segundo motivo, eu detesto maracujá. Eu detesto maracujá. Maracujá com chocolate é uma coisa que jamais desceria ao meu paladar. Então eu ficaria grato pela sua intenção. Você jamais saberia que eu não comeria sua torta. Certo? Eu não ia te contar que eu não ia comer minha torta, porque eu também sou falso. Gostou do também? Então, eu jamais comeria aquela torta, mas também não tinha que te contar. Mas eu ia falar com você que eu estou muito satisfeito com aquilo, por causa do presente que você me deu, e não por causa do sabor da torta. Mas eu não comeria a torta. Você está entendendo? Eu adoro limão, eu adoro limonada, eu tomo limonada direto, eu espremo limão na água e tomo. Eu adoro limão, mas eu detesto torta de limão. Torta de limão, mousse de limão, sei o que lá de limão. Não gosto. Talvez você goste. Bom, o que eu quero te dizer com isso?
existe gente fazendo a torta errada para Deus. E está querendo que Deus coma na marra. Deus, fiz uma torta maravilhosa de maracujá com chocolate para você, Deus. E Deus está falando, eu não gosto de maracujá com chocolate. Eu não como essa torta. Você está me entendendo? Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que tem pessoas oferecendo a Deus o que Deus nunca pediu e Ele não gosta. Você está entendendo? Aí as pessoas às vezes estão oferecendo a Deus enganadas. Poxa, eu achei que Deus gostava, porque a vovó tinha dito, o papai tinha dito, ou eu ouvi alguém dizer. E Deus aqui estava confrontando algumas coisas na vida do povo em Isaías 58. Interessante que Deus não estava confrontando o quanto que aquele povo se prostituía, o quanto aquele povo fazia farra, mas Deus estava confrontando a forma como aquele povo oferecia culto a Deus. A forma como aquele povo pensava que estava se consagrando a Deus. E eles achavam que estavam agradando a Deus, mas não estavam. Você quer agradar a Deus? Então, aquele povo fez uma reclamação a Deus. Fala, Deus, a gente está clamando aqui, e o Senhor que eles fizeram a Deus, ouvindo. Vamos ler então, a partir do versículo 3. Olha o que o povo disse. A pergunta que eles fizeram a Deus. Vamos fazer a pergunta? Por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não levas em conta? Está entendendo? O povo está reclamando para com Deus. Aí Deus responde, olha o que ele responde. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigi que faça o vosso trabalho. Verso 4. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Vamos repetir essa última parte aí? Não se fará ouvir a vossa voz no alto. O que o Senhor está falando aqui? Vocês estão jejuando, fazendo essa penitência de arrependimento de uma forma errada. Porque quando vocês param para jejuar, na verdade vocês estão com interesses egoístas. Vocês estão jejuando, mas cuidando das vossas próprias coisas. E eu conheço gente demais fazendo isso. Vou jejuar, porque se eu jejuando, Deus vai me abençoar, minha vida vai dar certo, as coisas vão ser boas para mim, eu vou ter uma coisa melhor, um emprego melhor, uma vida melhor. Você está entendendo o que eu estou falando? E o Senhor está falando, vocês estão oferecendo um jejum, cuidando dos próprios interesses. Eu quero te dizer uma coisa, repete comigo assim, vida de devoção a Deus não pode ser misturada com o meu egoísmo. Nós não podemos chamar de consagração aquilo que nós estamos buscando a Deus para nós mesmos. Eu estou orando para alcançar algo para mim mesmo. Eu estou jejuando para alcançar algo para mim mesmo. Para o meu emprego melhor, para o meu negócio dar certo, para a minha vida crescer. Você está entendendo o que eu estou falando? E as pessoas estavam chamando aquilo de jejum. E o Senhor falou com eles, jejuando assim, vocês não serão ouvidos no alto. Uau! Vamos continuar, verso 5. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinzas? Chamarias tu isto jejuído e dia aceitável ao Senhor? Aquele povo tinha aprendido que a maneira certa de se humilhar e de jejuar e buscar a Deus era o seguinte: eles pegavam um pano de saco como um sinal de humilhação, colocava aquilo no chão, se prostrava ali, pegava cinza de fogueira e jogava sobre a cabeça e ficava ali clamando a Deus, certo?
como se aquilo fosse um dia de consagração a Deus. E Deus está falando com eles: é isso que vocês estão chamando de jejum? É vocês sentarem aí, se prostrarem em cima desse pano de saco e jogar cinza na cabeça? Vocês chamariam isso de jejum e de dia aceitável ao Senhor? As pessoas estão, você está entendendo, fazendo a torta errada para Deus. Às vezes, irmãos, eu fico com dó quando eu vejo uma pessoa, né, faz aquelas promessas assim: eu vou andar 1 quilômetro aquela montanha acima e de joelho ainda. Meu filho, se Deus quisesse que você andasse de joelho, Ele não tinha te dado pé, não. Deus te deu pé, anda no seu pé. As pessoas querem oferecer a Deus o que Deus não pediu, o que Deus não gosta, e elas querem que Deus aceite. Então, parabenize. Você está entendendo? Então, as pessoas estavam oferecendo a Deus um culto errado, uma devoção errada. Você acha que isso acontece ainda no dia de hoje? Sim ou não? Acontece muito nos dias de hoje. Então o Senhor está falando: isso não é jejum, isso não é devoção, isso não é um dia aceitável para o Senhor. Não é. Você está me entendendo? Pronto, agora começou a melhorar. Então, essa penitência que os homens fazem, irmãos, que tem essa aparência de religião, porém não tem misericórdia alguma para com o próximo, ela não tem valor algum diante de Deus. Eu vou falar de novo. Essa penitência com aparência de religião, mas sem misericórdia para com o próximo, não tem valor algum diante de Deus. Isso é a mais pura verdade. Então o Senhor começa agora no texto nos ensinar qual é o culto correto, a consagração correta, a devoção correta, o jejum correto, a partir do próximo versículo. Mas olha o que significa, falou em Mateus 9,13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Se você é uma pessoa que vem no culto, meu filho, canta, bate palma, levanta os braços, chora, deita no chão, rola, mas não tem misericórdia, não tem amor pelo seu próximo. Muito bem. Então, olha o que Jesus disse. Vamos lá? Misericórdia e não holocausto. Vir para cá, ter uma forma de piedade, não aparência de religião, mas não ter misericórdia, amor pelo próximo, não é aceitável diante de Deus. Amém? Então, continuando o texto de Isaías, agora Deus começa a nos ensinar a forma certa de fazer no próximo versículo. Vamos ler então? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo julgo. O que esse versículo aí significa? Esse versículo significa o seguinte: Deus não quer ninguém aprisionado. Ninguém. Repete isso comigo aí. Deus não quer ninguém aprisionado. O Senhor não quer ninguém aprisionado. O que aprisiona o homem? O pecado em primeiro lugar. Porque a Bíblia diz, foi Jesus quem disse, aquele que pratica o pecado se torna escravo do pecado. Então, uma pessoa dentro da igreja que começa a praticar o pecado, por exemplo, começa a praticar a prostituição, certo? A boca do sujeito anda por tudo que é lugar, depois com a mesma boca ele quer adorar a Deus. A menina conhece o menino aí, engole a língua do rapaz e depois quer louvar a Deus com a mesma língua. Não é possível. Essas coisas não se misturam. Não é possível. Não é possível. Alô? Não é possível. Uma vez, um rapaz falou comigo assim: pastor, eu não acho que beijo é pecado. Beijo é uma coisa pura. Eu falei com ele: então me beija, meu filho. Ele falou: que isso, pastor? Eu falei: não, vem cá, me beija. Beija sua avó, beija seu avô. Certo?
Pastor, pode beijar? Pode, lógico que pode. Depois disso aqui, ó. Depois você colocar uma aliança dessa aqui no dedo, aí você pode. Até você colocar uma aliança dessa aqui, você treina com a laranja. Vocês gostam das piadinhas, né? Muito bem. Agora, as pessoas que envolvem com o pecado, voltando a falar sério, elas se tornam escravas daquilo. Elas entram naquilo, elas não conseguem sair daquilo. As pessoas começam a beber, não conseguem parar de beber mais. As pessoas começam a usar droga, não conseguem parar de usar droga mais. As pessoas começam a fumar, não conseguem parar de fumar mais. As pessoas começam a se envolver com pornografia, não conseguem largar a pornografia mais. Elas estão aprisionadas. Você quer ver um culto aceitável ao Senhor? Ele quebra essa prisão. Em primeiro lugar, na sua vida. O meu pai começou a fumar, se eu não me engano, aos 12 anos. E se eu não me engano, fumou até, se eu não me engano, perto dos 50. Eu acho que 48 anos, se eu não me engano. Então, aquele cigarro estava fazendo muito mal para ele, lógico, mais de 30 anos fumando. E parece que um médico falou com ele que ele tinha que parar de fumar por causa de uns problemas de saúde que ele tinha. Então, um dia ele estava na porta da firma dele, ele pegou aquele cigarro e tirou aquele cigarro, olhou e falou: esse é o último cigarro da minha vida. E jogou aquele cigarro fora, pisou em cima. Eu acho que ele tinha 48 anos, se eu não me engano, naquela época. Hoje meu pai tem 79, nunca mais fumou. Então, fazem 31 anos. Agora, interessante que algumas pessoas perguntaram para ele assim: mas como é que o senhor conseguiu parar de fumar? A resposta dele é interessante. Ele falou assim: não, é simples. É só não pôr na boca que você não fuma. Eu costumo ajudar muitas pessoas com problemas com vício. Eu costumo levar algumas pessoas para a casa de recuperação. Mas, geralmente, no momento que a gente leva uma pessoa para a casa de recuperação, a gente já sabe se ela vai recuperar ou não. Porque o fator mais determinante é a decisão daquela pessoa. Pode ser a melhor casa de recuperação do mundo, pode ter todo tipo de tratamento com remédios, com psicólogos, com espiritualidade. Se a pessoa não decidir, ela não muda. Por quê? Porque essa é uma coisa que Deus deixou na sua mão. Agora, se a pessoa decidir, todos esses tratamentos podem auxiliar muito. E aquela pessoa pode ser livre dessa prisão que está aprisionando a vida dela. Você está entendendo? Nós temos na igreja centenas de testemunhos de pessoas que foram livres desse tipo de prisão, sem nem ter que ir para uma clínica de recuperação. Elas entenderam o poder que Deus tinha dado a elas e elas decidiram e estão livres hoje. Mas se você quer oferecer a Deus um culto aceitável, vamos ler o versículo de novo. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras da servidão, que deixes livre os oprimidos e despedaces todo jugo. Ou em outras palavras, resumindo para você, Deus não te quer. Deus, aplicando isso de outra forma, Deus quer que você trabalhe para libertar aqueles ao seu lado que estão aprisionados. Invista tempo nisso, tempo de qualidade. Se importe com aquelas pessoas e trabalhe para que elas sejam livres. Você está me entendendo? Trabalhe para que elas sejam livres. E isso vai ser muito mais aceitável diante de Deus do que você deitar lá naquele pano de saco, jogar cinza na cabeça e ficar lá. Essa forma de piedade não agrada a Deus. Amém? Continuando o texto, próximo versículo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras,
e não te escondas do teu semelhante? Olha bem isso aqui. Já nós temos falado muitas vezes que cristianismo é renúncia. Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz, né? Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Não existe cristianismo, faça renúncia. Agora, eu tenho falado que a vida da igreja passa pelo fato de você abrir mão de privilégios para suprir necessidades. Você abre mão de vontades para suprir necessidades de outras pessoas. Mas esse texto aqui é mais profundo. Porque esse texto aqui está falando assim, ó, que repartas o quê? O teu pão. E nós temos falado que pão na Bíblia tem esse símbolo da necessidade mais básica, porque aquele povo para quem está sendo escrito não tinha geladeira, não tinha um supermercado onde eles iam, escolhiam as melhores frutas e colocavam na geladeira. O estoque de comida que ficava em casa era pão. Pão era a comida básica que o pobre podia ter. Agora, aqui o Senhor está falando, reparta o teu pão, ou seja, a sua necessidade, aquilo que você necessita, o seu sustento, o seu alimento, tira do que é seu e divide com o que não tem. E aí eu vou te falar, é mais legal. Quer oferecer a Deus um culto aceitável? Graças a Deus, tem 4 pessoas nessa igreja que querem. Eu te louvo, Senhor, por esses 4 que querem. Mexer no teu sustento, o teu pão, para dar a quem não tem. Isso é um culto aceitável a Deus. Nós ajudamos muitas pessoas, nós sustentamos um abrigo aqui, um abrigo ali, sustentamos crianças aqui e ali. Mas deixa eu te falar, é muito legal sustentar o abrigo, sabe por quê? Porque eles estão lá e nós aqui. Agora o texto aí diz que recolhas em casa, fala comigo, na minha casa, os pobres desabrigados. Irmãos, eu já tive muito problema com isso. Porque eu sempre tive mania de levar as pessoas para minha casa. Não para morar, mas para passar 4, 5 dias. E aí tomar banho, conversar com eles, ver como era a vida deles. Aí de repente arrumar um trabalho para eles, né? E antes de ter filho, então eu fazia isso por muitas vezes. Eu me lembro de uma vez que eu levei um cara para minha casa. O nome dele era Jonathan. Era um cara de rua. Mas ele era tão estranho, que quando eu cheguei com ele em casa, eu falei, amor, esse é o Jonathan. Ela falou, tchau. Ela me chamou no canto assim e falou, Gilson, eu não vou ficar aqui dentro de casa com esse homem, não. Esse homem levanta de madrugada e vai matar a gente. Aí eu falei com ela assim, amor, você está com medo? Ela falou assim, claro que eu estou com medo. Eu falei assim, então não tem problema não, só hoje, dorme na casa do irmão fulano de tal ali. Aí ela saiu de casa, foi dormir na casa do irmão fulano de tal, e o Jonathan dormiu lá em casa. Eu dormi com o olho fechado e um aberto assim. Né? E fui conversando com ele, aí fui descobrindo, ele tomou banho, eu dei uma roupa minha para ele, nós comemos, fomos conversando e tal. Aí descobri que ele era um artesão, que ele trabalhava com essas coisas, fui tentar, levei ele, depois eu levei lá em Belo Horizonte, na casa dos meus pais, para tentar arrumar uma coisa para ele lá, um emprego para ele e tal. Mas, eu vou te dizer, é mais fácil você sustentar 20 pessoas no abrigo do que levar uma para sua casa. Porque quando você leva uma para sua casa, você está mexendo no seu conforto. Você está mexendo na sua privacidade. Alguém aí? E a gente não gosta que ninguém mexe no nosso conforto. É ou não é verdade? Mas está escrito. Eu nunca vou esquecer uma família deles, um menino pequeno para minha casa, era 2 meninos pequenos, e eu sustentava essa família deles, eles moravam na rua. Era uma família, pai, mãe e 2 meninos. E eu sustentava assim, não é que eu sustentava, eu dava a eles a comida, o almoço deles todo dia.
Todo dia eu ia lá, dava o almoço deles, conversava com eles, tentava fazer uma coisa para tirar eles da rua, conseguiu um lugar para eles morarem uma vez. Aí um dia, aí ela pegou muita confiança comigo. Aí eu falei com ela assim, um dia eu vou levar esses meninos seus lá para casa para cuidar deles. Aí ela falava comigo, pode levar, pastor. Aí eu lembro um dia que eu peguei os meninos dela, elas moravam debaixo de uma ponte, lá no Papicu. Aí eu peguei os meninos, levei para minha casa, aí falei, agora vocês vão tomar banho, dei um sabonete para eles lá, dei uma escovinha para eles lavar a unha, falei, vocês lavam assim bem direitinho, quem tomar banho ficar mais limpinho vai comer 2 lanches. Aí os meninos foram, tomaram banho lá e tal, para comer 2 lanches, né? Aí tomaram banho, aí eu já tinha falado com o Arthur, você separa seus brinquedos aí para eles brincarem e tal. E aí, só que a mãe deles não tinha deixado eu ficar com eles, era só levar, passar o dia lá com a gente, comer e tal. Aí eles foram brincar com o Arthur, tomaram banho, fizeram o lanche e tal. E aí, depois eu tinha que devolver eles para a mãe, na rua. Aí os meninos todos limpinhos, né? O Arthur falou, pai, posso dar esses brinquedos? Pode. Aí o Arthur deu uns brinquedos lá para eles e tal. Aí nós fomos levar os meninos para devolver para a mãe. Eu lembro o Arthur está ali. O Arthur ficou chorando desesperadamente na hora que os meninos desceram do carro. Que eles iam descer para onde? Eles desceram e foram para debaixo da ponte com a mãe. É um negócio de cortar o coração. Mas o Senhor falou que o bolo que Ele gosta de comer é quando você pode abrigar o desabrigado na sua casa. Se vires o nu, o cubras. E não te escondas do teu semelhante. A gente faz isso demais, faz ou não faz? Hein? Faz ou não faz? Seu semelhante está precisando de alguma coisa, você finge que não vê. É ou não é verdade? Hein? Tem uma cegueira naquela hora, assim. O Senhor está falando, não faça isso. Não te esconda do teu semelhante. Amém? Eu quero te falar 4 coisas que todo cristão verdadeiro pratica. 4 coisas. Você é um cristão verdadeiro? Só tem amém verdadeiro naquele meio ali, eu não sei o que é isso. Você é um cristão verdadeiro? Amém. Agora cheio de cristão, encheu. 4 coisas que todo cristão verdadeiro tem que praticar. Eu não estou falando que se praticar essas coisas é cristão verdadeiro, não. Mas um cristão verdadeiro tem que praticar essas 4 coisas. Número 1, todo cristão verdadeiro tem que honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe significa obedecer, significa respeitar, significa ser carinhoso, significa ser amoroso, significa falar com aquela pessoa com apreço, com respeito, com amor, sempre se colocando nessa posição de quem está servindo, honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe fala principalmente de dinheiro. O Senhor estava falando com aquele povo em Israel, os 10 mandamentos lá em Êxodo capítulo 20, era para aquele povo que saiu de Israel. E ele estava ensinando para aquele povo, vocês vão honrar pai e mãe. Fala comigo, dinheiro. Tem gente que fala assim, pastor, dinheiro não é importante não, né? Não, dá o seu para mim então. Lógico que é um assunto importante. Os nossos pais, na maioria das vezes, nos criaram, nos alimentaram, essa função, bem ou mal, é por causa deles que estamos aqui. E é nossa função cuidar dos nossos pais. Nós estamos vivendo numa geração terrível. Uma geração onde os homens e mulheres colocam seus filhos nas creches e os seus pais nos asilos para cuidar de suas próprias vidas. Isso é um absurdo. Você é um cristão verdadeiro? Honre teu pai e tua mãe. Honra com dinheiro. Seu pai te dá educação, seu pai te dá comida, você estuda, faz sua faculdade, começa a trabalhar, pega o seu dinheiro e vai gastar e nada para o seu pai, que isso é errado. Estabeleça um valor, mas pastor, meu pai não precisa, isso não tem a ver com a necessidade. Não é de acordo com a necessidade dos seus pais. Não é pelo quanto eles precisam.
mas é pelo quão honesto você é para com a palavra de Deus. Você deve buscar hoje estabelecer um valor mensal que você vai enviar para o seu pai e para a sua mãe. Eu e a minha esposa, o nosso combinado é que nós enviamos 10% do que nós ganhamos para o nosso pai e para a nossa mãe, todo mês. 10% vai para o meu pai e para a minha mãe. Isso é bíblico? Tem que ser 10%? Não, irmão. Pode ser 2%, pode ser 20%, pode ser 50%. Eu queria poder mandar assim, pai, mas eu não posso hoje. Mas a minha mãe, o meu pai, eles ficam tão honrados de receber aquele valor. Você está entendendo? Para mim explicar aquilo para o meu sogro, para a minha sogra. Nós vamos mandar esse dinheiro para vocês, mas não é porque vocês precisam, é porque nós amamos vocês, nós queremos honrar. Teve que ter toda uma explicação. Mas eu amo. Quando eu ligo para minha mãe, falo, mãe, o dinheiro da senhora está depositado, tá? Ela sempre responde a mesma coisa, ela responde assim, meu filho, que Deus te abençoe, multiplique isso na sua vida, 100 por 1, em nome de Jesus. E eu estou do lado de cá com a mão aberta assim, falando amém, mãe, amém, amém, amém. Todo cristão verdadeiro honra pai e mãe, amém? Tá. Segunda prática, todo cristão verdadeiro ajuda os necessitados, principalmente quem? Principalmente os da família da fé. Você deve separar um valor mensal do seu orçamento para ajudar os necessitados. Mensal. Se você pode separar R$50, separe R$50. Se você pode separar 100, separe 100. Isso aqui é o que lá em Israel, parte do que é chamado de a justiça. Essa é a sua justiça. Parte do que você ganha vai para os necessitados. A Bíblia orienta o povo de Israel o seguinte, quando vocês forem colher, vamos supor que isso aqui, esse salão todo fosse uma plantação. O Senhor falou assim, vocês não vão colher os cantos da sua plantação. Vocês vão colher só o meio aqui, Os cantos vocês não vão colher. São dos pobres. Isso é demais, cara. O Senhor falou assim, quando vocês forem colher as azeitonas, vocês vão pegar as azeitonas maduras, mas vocês não vão subir para pegar as azeitonas do galho. Aquela que não cair, deixa lá. São dos pobres. Quando você encher a sua cesta com a sua colheita e você andar pelo caminho e parte da cesta cair, não volte para buscar. São dos pobres. O Senhor ama os pobres. A Bíblia diz que se você despreza o pobre, você despreza o seu Criador. Então, todo cristão verdadeiro da família, ele atende ao necessitado, todo. Primeiramente aos da família da fé. Se na família da fé não tem nenhum necessitado, aí você começa a atender os de fora. Mas separe um valor mensal, é R$50, ou é R$100, é do quanto você pode. Faça com aquele dinheiro lá uma boa compra para atender aos necessitados. Isso é nossa função, é nosso dever. A Bíblia diz que aquele que ouvir o clamor do pobre e tampar os ouvidos também clamará e não será ouvido. Uau! A Bíblia diz que aquele que acode ao necessitado, o Senhor estará com ele no leito da enfermidade e lhe afofará a cama. Então eu tenho um valor que eu sempre separo para ajudar, os irmãos da igreja, mas eu também gosto de ajudar aquele pobre na rua, sabe? É interessante, você ajuda aquelas pessoas e quando você entrega para eles aquele dinheiro, eu sempre entrego do mesmo jeito, eu falo, meu amado, Jesus está te dando, eu estou só entregando, mas quem dá é Jesus, tá bom? Eles recebem e sempre falam a mesma coisa, sabe o que eles falam? Muito obrigado, Deus te abençoe. Sabe o que eu falo? Eu falo, amém. Todo cristão verdadeiro ajuda os necessitados. Quando eu falo isso, você sente que é verdade?
Quem sente que é verdade? É verdade, irmãos. É como Jesus é. Amém? Terceira coisa, todo cristão verdadeiro contribui voluntariamente para a expansão do reino de Deus. Por exemplo, nós estamos aqui pregando o Evangelho, certo? Pessoas entregam suas vidas a Jesus, pessoas se convertem a Cristo aqui, pessoas mudam sua eternidade aqui. Esse lugar aqui é sustentado através de pessoas que contribuem voluntariamente. Eu estou aqui falando em um microfone, por isso você está ouvindo a minha voz. Um microfone que custou dinheiro, uma cadeira que custou dinheiro. A temperatura está agradável, porque tem uns ar-condicionados aí que custaram dinheiro, que foram comprados com dinheiro de pessoas que contribuem voluntariamente. Nós temos as igrejas no sertão, poço profundo furado lá de água no sertão. Os obreiros estão lá sendo sustentados por nós, através do dinheiro das pessoas que contribuem voluntariamente. Temos o orfanato lá na África, em Moçambique, sendo sustentado por nós, através do dinheiro que as pessoas contribuem voluntariamente. Se você for aí fora, você vai ver a nossa construção, das salinhas das crianças sendo construídas, aqui atrás também. E para ver, são 2 prédios de 2 andares sendo construídos, para as nossas crianças terem uma estrutura melhor e para fazer a escolinha das crianças mais carentes aqui do bairro, gratuito, com dinheiro de pessoas que contribuem voluntariamente. Sempre foi assim, desde que a igreja começou. Até Cristo, quando estava na terra, ele tinha um grupo de mulheres piedosas que andavam com ele, que sustentavam financeiramente seu ministério voluntariamente. O próprio Jesus era assim. Então, primeira coisa, nós honramos pai e mãe. Segunda coisa, nós ajudamos os necessitados. Terceira coisa, nós contribuímos para a expansão do reino voluntariamente. Quarta coisa, nós dizimamos. Dízimo não é 11%, não é 9%. Dízimo é quanto? Como é que calcula dízimo, pastor? Vou te explicar. Vamos supor que você ganhe R$1.000. Então, 1.000 é 1 mais 3 zeros, correto? 1, 0, 0, 0. Então, sempre você vai calcular o dízimo, você corta o último número da direita. Então, vai ficar 100, correto? Você corta um 0, fica 100. 100 é o dízimo. 10% é o dízimo. Todo cristão verdadeiro dizima. Para que serve o dízimo? O dízimo serve para sustentar os obreiros, aqueles que trabalham em tempo integral a serviço da igreja. Sertão, todos os pastores e missionários que nós sustentamos, pastor Raimundo lá no sertão, pastor Wesley lá no sertão, pastor Marcelo lá na Índia, todos os pastores que nós sustentamos aqui e fora são sustentados com o dinheiro dos dízimos, correto? Isso mexe muito no nosso conforto. Agora, se nós tivermos essas práticas, o que vai acontecer com a gente? Vamos continuar lendo o texto de Isaías agora, só faltam 3 versículos para a gente acabar. Vamos lá? Olha o que vai acontecer. Então, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Presta bem atenção. A tua luz vai romper como a alva, ou seja, como o amanhecer. Tenta segurar o amanhecer. Tenta falar, não vai ficar claro não, hoje vai ficar escuro igual à noite. Tenta fazer, não tem jeito. Quando você é uma pessoa que pratica essas coisas, não tem jeito, a tua luz vai brilhar. Não tem jeito. Como amanhecer? Cheio de gente buscando cura na igreja. E igreja pode buscar cura mesmo. Doente tem que chegar aqui e sair curado no nome de Jesus, buscando ele. Mas tem gente que está buscando a cura. Mas tem gente que é a cura que está buscando ele. Olha o que diz aí, ó, a tua cura brotará sem detença. Você é uma pessoa que vive isso aqui? Então, meu amigo, a bênção do Senhor está sobre você, a sua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Próximo versículo, olha aí, vamos ler. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Lembra lá atrás que ele falou, vocês estão clamando e não são ouvidos. Mas agora o Senhor está falando, então você vai clamar e o Senhor te ouvirá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui.
Quantas pessoas estão orando e não são ouvidas? Por quê? Porque não praticam essas coisas. O Senhor dirá: eis-me aqui. Se tirares de ti, do meio de ti, o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, verso 10, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Próximo versículo é o versículo 11, que é o que nós lemos primeiro. E o Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma. Por que Ele vai fartar a sua alma? Vamos ler o 10, que nós lemos de novo. Olha lá. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Vamos para o 11. O Senhor te guiará continuamente e fartará a sua alma. Para de ler um pouquinho. Sabe o que o Senhor está falando? Faça pelo próximo, que eu vou fazer por você. Não fica preocupado em ter para você, fazer para você. Faça pelo próximo, e eu vou fazer por você. Vamos ler esse versículo em voz alta, vamos lá? O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e com um manancial, cujas águas jamais faltam. Quer viver esse negócio? O negócio é bom demais, gente. Vamos ficar de pé no nosso lugar. Eu estou emocionado. Tem 4 perguntinhas que eu sempre estou fazendo. Eu vou fazer muito essas perguntinhas durante esse ano. Essas 4 perguntinhas são: como, quando, onde e com quem? Faz essas 4 perguntinhas comigo aí. Como, quando, onde e com quem? Você vai praticar isso que você está ouvindo aqui? Como? Como? Quando? Onde? Com quem? Como você vai honrar o seu pai e sua mãe? Ah, pastor, eu vou honrar meu pai e minha mãe com as minhas atitudes e tudo. Financeiramente, eu vou começar honrando meu pai e minha mãe com 5% do que eu ganho. Tá bom. Isso é o como. Quando você vai fazer isso? Pastor, eu vou fazer isso quarta-feira. Legal. Onde? Ah, pastor, vou na casa deles. Que legal. Com quem? Quem vai estar lá? Quem você vai chamar? Ah, meu pai e minha mãe. Parabéns. Então, quarta-feira, mãos à obra. Pastor, eu vou ajudar o necessitado. Tem um irmão em Cristo ali que eu sei que ele está passando uns problemas e tal. Eu vou ajudá-lo. Tá, como? Ah, pastor, eu vou pegar um valor lá em casa, R$100, e vou fazer uma compra e vou levar para ele. Tá, quando? Ah, terça-feira à noite eu vou lá. Que legal. Onde? Quando? Onde? Que legal. Com quem? Só você? Não, eu vou chamar o pessoal da célula. Que legal. Então, como, quando, onde, com quem? Se você não conseguir responder essas perguntas, você não vai praticar nada. Aí depois você vai ficar cantando aí: eu quero ser como um jardim fechado. E não vai ser nada. Vai ser nada. Vai ser como um deserto solitário. Não estou falando contra a música, tá? Eu amo a música, amo a pastora Ana Paula de paixão. Não estou falando disso. Eu estou falando que para viver o versículo 11 de Isaías 58, você tem que praticar o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e aí o 11. Eu desejo que você viva isso. Eu desejo que a sua luz brilhe. Eu desejo que o seu cristianismo seja radiante, extravagante. Porque, meu amigo, se você viver isso, a sua luz vai brilhar na sua casa, na sua família. Sabe o que acontece muito comigo? Meus tios, irmãos da minha mãe, mandam mensagem para mim. Ou às vezes me ligam e falam: Gilson, eu estou te ligando só para te dar parabéns. Porque sua mãe fala que você é um anjo na vida dela, que você ajuda tanto ela. Eu falo: tio,
estou fazendo mais que minha obrigação, ela é minha mãe, eu não tenho nada especial. Eu só estou fazendo o que todo mundo deveria fazer. Nós vamos mudar hoje. Amém? Amém?